Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre maturidade espiritual, né? Sobre algo que realmente nós devemos buscar, que é o nosso crescimento em maturidade, né? A gente tem o crescimento físico, mas existe o crescimento na maturidade, né? No conhecimento, na experiência, e isso também é importante na vida espiritual. Eu gostaria de ler para vocês a passagem que se encontra em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 ao 14. Diz assim: A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que acontece? Quando a gente nasce em Cristo, né, quando a gente aceita Jesus, é o novo nascimento. Nós somos crianças, somos inexperientes na palavra de Deus. Então há todo um processo de crescimento, né? Assim como a criança, ela é um bebê, vai se tornando ali criança, pré-adolescente, adolescente até chegar adulto, ou seja, é uma coisa natural que acontece. Mas muitas vezes nós percebemos que algumas pessoas chegam a um determinado nível, né, alcançam a maioridade física, mas não alcançam maturidade, né? Isso se dá por alguns fatores, né? Desde a educação, das experiências vivenciadas, né? Até problemas de saúde. E espiritualmente também, a gente percebe que muitas vezes a gente aceita Jesus com muito tempo, né? Mas a gente passa 5, 10, 15 anos no Evangelho permanecendo como criança. Não avança de fase, não pula o nível, né? Ou seja, ainda está nas coisas básicas, nas coisas necessárias. É isso que chama de imaturidade, né? E é interessante que Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, agora que sou homem, falo as coisas referentes ao homem. Então, é algo interessante porque a gente percebe, né, a imaturidade em nossas vidas pelo que a gente fala, pelo nosso comportamento, né, pela a nossa capacidade, a nossa experiência, como diz aqui a palavra, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. O que é o alimento leite? São coisas simples, por exemplo, a gente nunca avança de nível. O que é um leite espiritual? É você ouvir sempre falar do amor de Jesus, de perdão, de tratar bem as pessoas. Essas são coisas simples. Mas o que é algo mais sólido, algo mais pesado? Vamos então entrar, por exemplo, na doutrina da propiciação, da justificação, da redenção. São coisas, já um alimento mais sólido, né, que a gente começa a entender mais uma sistemática, que não precisa ser teólogo, né? Isso é questão de alcançar maturidade. Se a gente não entende o que a gente está vivenciando pela fé, né? Se a gente fica parado o resto da vida, a gente só sabe explicar que Deus é amor, que Jesus é tudo, e a gente não avança para um próximo nível, capaz de ensinar por que Ele é amor, por que Ele é tudo, por que Ele morreu na cruz, por que nós cremos dessa forma, né? Ou seja, quando a gente começa a exercer essa maturidade, tanto de discernir o que é certo, o que é errado espiritualmente, né? A gente vai ver algumas coisas aqui, que essa maturidade, ela envolve o tempo, né? O tempo que a gente tem aqui, o autor de Hebreus fala que pelo tempo que esses cristãos aqui têm, já deviam ter alcançado a maturidade, né? Mas ainda não alcançaram. Por quê? Porque se tornaram tardios para ouvir, né? Negligenciaram os ensinamentos, né? Ou seja, negligência vai de várias formas, desde não querer aprender a se manter sempre preso a coisas simples, né? Não realmente exercer a busca por algo mais avançado. Tipo assim, eu me mantenho no cálculo básico: 2 mais 2, uma maçã, mais 2 maçãs, 3 maçãs, né? Ou seja, não avanço para
o processo de divisão, de multiplicação, a equação, né? Então, a gente se mantém só no beabá, né? Como diziam meus pais, no beabá, beobó, beobu, essas coisas que são simples demais, né? E são necessárias, mas tudo tem que estar no seu tempo, tudo tem a sua fase, é tempo de ser criança, é tempo de ser adolescente, e tem que chegar a hora da gente também alcançar a maturidade, né? Envolve também o crescimento no conhecimento da palavra de Deus, né? Que a gente vê, olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra de justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, né? Ou seja, é o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais eu aprendo, mais eu alcanço maturidade, né? A gente alcança maturidade na vida física pelas pessoas que a gente conhece, pelas experiências que a gente vivencia, pelos livros que a gente lê, ou seja, tudo isso vai gerando em nós, né, uma maturidade, né, um certo crescimento, né? A gente vai ver também que essa experiência no uso da palavra, né, de como saber usar a palavra de Deus, usar a Bíblia de maneira certa, com a interpretação certa, isso já é a maturidade também, né? Essas faculdades exercitadas, nessa percepção treinada que o adulto tem, né? O adulto sabe discernir o que é perigoso, o que não é, e a gente precisa buscar isso, né? A gente não pode viver eternamente como Peter Pan, né? Ser criança para sempre e realmente não buscar esse crescimento, principalmente na vida espiritual. Nós precisamos amadurecer, né? Isso é gerar filhos também, porque quando a gente percebe a maturidade, um adulto ele já tem a responsabilidade de constituir família, de gerar filho, de cuidar de vidas. Então, um cristão maduro ele também precisa cuidar de vidas. Ele precisa discipular alguém, precisa treinar outra pessoa. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele passar por esse processo de buscar crescer, de conhecimento, de ter experiência. Agora, se ficar o resto da vida só em coisas mastigadas, né? E aqui fica algo bem claro também para a gente, né? Às vezes a gente se contenta em ler um versículo, né? Ver uma devocional simples e pronto, e não examina mais a Bíblia. E a gente precisa, para amadurecer, a gente precisa examinar as Escrituras, a gente precisa realmente ir direto na fonte, né? Absorver, crescer, ler, estudar, não apenas fazer aquela leitura rápida, né? Mas analisar o que a palavra de Deus está nos dizendo, né? Para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa ter uma maturidade, né? Essa percepção, discernir aqui. Nós vemos a Bíblia falando isso, orientando em toda a Bíblia, né? Pedro também vai dizer que a gente precisa desejar o alimento, né? Como criança, ou seja, buscar esse alimento, desejar crescer. Paulo vai falar lá em Coríntios novamente que ele deu leite àquela igreja porque ainda eram carnais, porque ainda eram crianças, né? Então a gente vê que ainda hoje, né, nós temos situações parecidas no meio do evangelho, né, no meio do cristianismo, né? Pessoas que se recusam a amadurecer, pessoas que se recusam a buscar o conhecimento, né? Então aqui fica um alerta nessa devocional de hoje, nessa reflexão. Vamos amadurecer, vamos experimentar crescer nos caminhos do Senhor, buscar ler a sua palavra, vamos avançar de nível, né? Pular a fase, né? Alguns já têm muito tempo já na fase só com nessas coisas assim. Precisamos passar de fase, já ensinar outros, né? Como o autor diz aqui, já devíamos ser mestres, né? Ou seja, já devíamos estar preparando outras pessoas, né? Atendendo o tempo decorrido, né? Isso, é claro, como eu volto a dizer, para aqueles que aceitaram Jesus agora, o tempo ainda de ser criança espiritualmente, ou seja, ainda está engatinhando, ainda precisa de alguém. Mas para aqueles que já estão há muito tempo nessa caminhada, já é para estar ensinando outras pessoas, já é para ter alcançado a maturidade, não é para ficar mais naquela assim, ninguém me visitou, ninguém me ligou, ninguém mandou uma mensagem para mim, não, já é para a gente fazer isso aí, né? Já é para a gente ser maduros, porque meu pastor não disse oi. Não, essas coisas são coisas de criança, né? Criança que procura chamar a atenção. O adulto não, o adulto ele sabe da sua responsabilidade, ou seja, isso que é ser madura, é assumir um compromisso, é assumir uma responsabilidade, é realmente exercer, cumprir o seu papel, né? Saber o que tem que fazer, né? Então a gente faz o que precisa ser feito para depois a gente fazer aquilo, né? Que a gente
as coisas de lazer, né? Então, o cristão maduro é esse. É um cristão que sabe discernir as coisas, é um cristão que é experiente, é um cristão que está constantemente buscando o conhecimento da palavra de Deus e que não se contenta apenas com o leite espiritual, né? Ele vai buscar realmente um alimento mais sólido. Ninguém vive para sempre comendo papinha, né? Quando a gente cresce, a gente não come mais papinha, não fica tomando mais mingau, né? A gente vai realmente para arroz e feijão, né? Então está na hora da gente fazer isso também espiritualmente no reino de Deus. Amém? Um grande abraço para você, né? Agradeço a todos que têm assistido esses vídeos, que Deus possa abençoar a sua vida.